Olá, gente, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Live, agora transmitido aqui pelo Facebook. Você é meu convidado todo especial, vim bater um papo hoje, trazendo um tema um pouco que apimentado para essa conversa. Toda semana a gente está trazendo aqui nas nossas redes sociais esse projeto. É um projeto que anualmente, há mais ou menos uns 5 anos, a gente vem executando. Todo ano a gente cria aí uma série de lives, hora com convidado, hora sozinho, falando de temas que são relevantes, sempre relevantes para a nossa comunidade aqui em Valparaíso de Goiás. E é claro, como nós estamos em um Brasil que politicamente as coisas são parecidas, talvez o que a gente converse aqui para Valparaíso de Goiás seja a sua realidade aí na sua cidade, nesse Brasilzão. Eu sou Francisco Miranda e quero mais uma vez, é claro, te convidar. Se você gostar aí dessa live, estiver entrando aí ao vivo, por favor, deixa aquela curtida, pode comentar, eu vou tentar acompanhar aqui o bate-papo para a gente responder possivelmente algumas perguntas que vierem surgindo aqui nesse bate-papo. Será uma live breve, a gente não vai se estender muito, e o tema é um tanto quanto apimentado, meio que provocativo, mas acredite, eu não vim aqui falar mal do prefeito de Valparaíso de Goiás, desrespeitá-lo de forma nenhuma, até porque ele é uma figura pública, ele é o chefe do executivo da cidade onde eu moro, e além de tudo a gente tem que respeitar as pessoas, independente se a gente aprova ou desaprova o seu trabalho, a sua conduta, ou até relações pessoais. No caso eu e o prefeito, a gente não tem uma relação pessoal de jeito nenhum. A gente nunca teve um momento para conversar, nunca batemos papos. Quando eu encontro, muito que timidamente a gente se cumprimenta, mas assim, não vim aqui para falar mal ou para denegrir a imagem do prefeito, porque eu trago o tema, veja só, Valparaíso de Goiás precisa de um sucessor do prefeito? Essa é a pergunta, que é tema dessa live de hoje. Se você achar interessante, estiver por aí e quiser vir conversar comigo, por favor, vamos juntos para mais uma live, aqui mais um Papo Live desse nosso trabalho que já vem acontecendo, como eu disse, ao longo de anos. Para quem não sabe muito de política, a gente já vai fazer uma contextualização. Para quem não sabe muito de política porque prefere não se envolver, a política no Brasil acontece dessa forma. É uma coisa que parece ter dono. Então, assim, se você observar, tem muita gente na política que já é neto, é filho, é parente próximo de pessoas que já governaram prefeituras, já governaram estados, já foram deveras vezes, como é que eu posso dizer, vereadores, deputados, enfim. Então, assim, essa é uma forma de fazer política no Brasil, onde as pessoas não querem largar, vou usar aqui um termo bem conhecido nosso, largar o osso. Então, quando um prefeito ou um governador ele consegue ser reeleito, é o caso aqui de Valparaíso, o projeto dele é fazer um sucessor. Agora, quem é que vai avaliar se realmente a cidade precisa de um sucessor do atual prefeito? É a população. E o que a gente veio conversar hoje aqui nessa live é muito para colocar uma interrogação na cabeça das pessoas. Nós, como cidadãos, a gente às vezes, na necessidade de lutar pela nossa sobrevivência, a gente não consegue acompanhar de perto trabalho de prefeito, vereadores, secretários, e termina que quando a gente precisa do serviço público, é aí que a gente se dá conta se realmente está se fazendo uma boa gestão, se está deixando a desejar. E como essa dificuldade que nós temos de acompanhar, de participar, ela deixa uma deficiência muito, muito grande. E também deixa muita vontade políticos corruptos, políticos que não têm compromisso com a população.
E diante desse quadro, né, dessa situação, a gente vai querer contribuir para que a população entenda um pouquinho mais ou saiba mais do que acontece na nossa cidade. Então a gente vai trazer esse tema, decidimos abordar por dois motivos, e eu vou explicar agora por quais motivos eu trouxe esse tema para essa live de hoje. Né? Um foi a fala do prefeito aqui de Valparaíso de Goiás, né? O seu Pablo Mossoró. Ele deu uma entrevista a uma emissora de TV e esse vídeo circula nas redes sociais. E aí uma fala dele me chamou a atenção. Acho que eu vou fazer uma live falando disso. A outra é também uma reportagem de um jornalista da cidade que já em uma matéria, a gente não sabe se isso é verdade, né? Mas um jornalista publicou no seu site de notícias que o prefeito, atual prefeito de Valparaíso de Goiás, o senhor Pablo Mossoró, já haveria escolhido os seus possíveis sucessores, os seus possíveis candidatos a ocuparem a cadeira, né, da prefeitura de Valparaíso de Goiás. Então esses dois fatos me trouxeram, né, me instigaram a fazer essa live com esse tema. E o tema é: Valparaíso de Goiás precisa de um sucessor do atual prefeito? O que você acha? Se você quer comentar, fica à vontade. Você acha que Valparaíso precisa? Você acha que Valparaíso não precisa de um sucessor agora? Preciso renovar, trazer um nome diferente? O que você acha? Fique à vontade para comentar aqui na nossa live. Como eu te falei, estou acompanhando aqui pelo computador. E a gente vai tentar responder se alguém por acaso fizer alguma pergunta. Então vamos lá, vamos por parte. Nós chegamos aí nesse ano com a notícia de que a população bateu, né, de acordo com o censo do ano passado, quase arredondou os 200 mil habitantes. Então a cidade explodiu, a cidade cresceu. E é necessário que a cidade se desenvolva, que a cidade cresça. Mas com esse crescimento populacional e às vezes não muito planejado, a gente vai causando alguns problemas porque os serviços públicos eles não acompanham esse crescimento, e eu já falei isso aqui numa live. Então assim, estamos aí com esse número absurdo de gente morando no terceiro, quarto menor município em território do estado de Goiás, que é Valparaíso de Goiás, né? Uma cidade que está se verticalizando, não tem mais para onde, daqui a pouco não tem mais para onde correr, e a única saída é se verticalizar, né? É construir apartamentos. Daqui a pouco eu acho que muda também o plano diretor, mas não sei quanto tempo, eles pedem uma mudança, mas daqui a pouco eles vão mudar o plano diretor para também aumentar a quantidade de andares por prédios na cidade, porque tem um limite. Se continuar crescendo a população da forma que está, logo logo a gente bate aí a casa dos 200 mil habitantes. Então tudo isso é preocupante, porque uma população nessa proporção precisa que os serviços públicos estejam de acordo, ou que cresçam paralelo, né, ao crescimento populacional. Por outro lado, esse crescimento ele fomenta uma inserção, uma introdução de novas empresas, porque as grandes empresas elas querem estar onde tem gente para consumir. Então hoje Valparaíso, com uma população desse tamanho, estrategicamente localizado em uma das BRs mais importantes do Brasil, que é a BR-040, né, que liga aí, vai passando aqui pela gente, vai em direção a Minas, segue São Paulo, enfim. E capital federal que está aqui do lado. Então, diante de tudo isso, as empresas, grandes corporações querem vir se instalar aqui. E isso é bom. Gera encargo, gera impostos, gera emprego. Esses são os pontos positivos.
Por outro lado, o ponto negativo que a gente tem ouvido da população é em relação aos serviços públicos que não consegue acompanhar. E aí o gestor ele tem que ter o entendimento de que eu quero ser prefeito de um município como Valparaíso de Goiás, eu vou ter ônus e bônus. E o vídeo que o nosso prefeito aqui nosso prefeito sim, eu moro aqui, eu sou um cidadão valparaísense, então ele é prefeito de todos os que moram aqui, se considera-se sempre parte, né, dessa cidade, desse município. Ele fala que o problema, né, só para vocês entenderem, esse vídeo nessa entrevista está relacionado a uma matéria que o Fred Linhares, que é apresentador da Record DF e também deputado federal, fez cobrando algumas obras que havia sido prometido pela gestão e que não foram cumpridas de acordo com o tempo, né, definido nas entrevistas ou nas abordagens que a imprensa veio questionar. Então, segundo a matéria lá, que foi para as redes sociais, haveria um descumprimento nos prazos por parte da prefeitura em relação às obras do Anhanguera, né, do complexo do Anhanguera, A, B, C. Então esse é um dos gargalos aqui de Valparaíso de Goiás, é o calcanhar de Aquiles de quem está no poder, né, como prefeito, de quem está como vereador e também daqueles que pretendem, né, se candidatar e possivelmente serem eleitos para mandato, seja no executivo ou no legislativo. Terão que assumir esse ônus do complexo Anhanguera. E aí no vídeo o prefeito justifica, né, que a situação que está ali, o Anhanguera, é consequência das gestões anteriores. E se você não sabe, o prefeito atual foi o único prefeito na história de Valparaíso que foi reeleito. Então está com 2 mandatos. E eu creio que ele tinha um entendimento de que ser prefeito numa cidade como Valparaíso, com essa questão do Anhanguera, eu também teria o ônus daquela situação. E culpar gestões anteriores pela falta de compromisso ou de comprometimento com datas, com prazos e com obras que estão paradas, não traz para um gestor uma noção ou um sentimento de positividade. Então, assim, é muito comum no país gestores assumirem prefeituras, governos e culparem as gestões anteriores pela sua ineficiência. Eu não estou aqui dizendo que há uma ineficiência, né? Cada um justifica o seu trabalho, seja positivo ou negativo, da forma que entender. Mas justificar o não cumprimento ou não execução do meu plano de governo às gestões que passaram, depois que já se passaram muito tempo, aí é brincadeira. Porque assim, eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas fazendo comentário em relação, mas que culpado foi João lá atrás que liberou o setor de chacras para construir condomínios. Tá. E por que depois disso não se freou? Por que depois disso, em 8 anos, quase 8 anos, né, ou 12 anos, né, não se construiu uma política diferente? Continuou avançando, e eu digo para vocês aqui, senhores e senhoras que me acompanham, não sou contra o desenvolvimento, mas não há como você querer desenvolver uma cidade, permitir, isso aí é permissão do poder público, ninguém que quer construir condomínios, casas, ninguém que quer empreender no setor imobiliário, qualquer que setor que seja, vai chegando de qualquer jeito nas cidades e fazendo. Não é assim. Ele manifesta o interesse em explorar aquela cidade, né, em estabelecer ali o seu empreendimento, vender, ganhar dinheiro. Isso é uma transação normal no país, mas é preciso que haja, né, a intervenção do poder municipal. Não, a permissão, a autorização de acordo como manda os instrumentos do município. Plano diretor, principalmente o plano diretor. E outras leis que devem ser seguidas. Então
Então, se não há esse entendimento de que eu preciso desenvolver a cidade, mas desenvolvê-la de forma que eu também permita que essas políticas públicas que fazem parte da minha gestão cheguem até o cidadão, né? Se eu não estou fazendo isso da forma que tem que ser feito, eu tenho que honrar e arcar com os ônus de tudo isso. Então, assim, essa é a situação que a gente vive, né? Opa, vamos dar aqui uma boa noite para minha parceira Célia, minha esposa, sempre comigo, amor, beijo, obrigado, você sempre aí dando força pelo nosso trabalho. Mas vamos lá, vamos continuar a live, gente. Então, se você, por acaso, viu aí que eu estou ao vivo e sentiu vontade de dar uma olhada nessa live, é o Papo Live dessa semana. O tema é: Valparaíso de Goiás precisa de um sucessor do prefeito? Né? E aí, mais uma vez, eu quero dizer que eu não estou aqui no papel de um opositor ferrenho, de um adversário inimigo, de quem quer que seja. Não, eu estou aqui fazendo um papel, né, de esclarecer para o cidadão valparaisense que nós precisamos pensar política de forma diferente. Eu, particularmente, Francisco, particularmente, eu sou contra essa questão de reeleição. Mas se tem, né, que aqueles que estão no poder lute para isso. Que, na minha opinião, reeleição deveria ser assim, uma coisa fácil. Não deveria se gastar mais do que se gastou para ser eleito. Porque quando você vai para uma reeleição, seja para qualquer cargo, e você precisa gastar mais do que você gastou para ser eleito pela primeira vez, é porque você não fez um bom trabalho. É porque você não conseguiu dar resposta para a sociedade. É que você não conseguiu honrar as suas promessas de campanha. Então, por essa razão, eu acho que quem se esforça muito para ser reeleito é porque não foi um bom gestor, não foi um bom vereador, não foi um bom deputado, né? A reeleição ela deveria ser um efeito natural do resultado do primeiro mandato de quem quer que seja. Essa é a grande verdade. Mas, se eu sou contra a reeleição, imagine a sucessão. Né? Mas isso é uma opinião minha e eu não quero aqui externar a minha opinião. Eu quero deixar uma interrogação para você que acompanha o meu trabalho, né, a respeito disso tudo. Né? Foi eleito, foi reeleito e agora busca fazer o seu sucessor. O que é o sucessor nesse caso? É colocar alguém que faz parte do seu grupo político, das suas relações de amizade e dos seus interesses. Isso do campo da disputa é normal, não tem nada errado nisso. Agora, quem tem que julgar se vale a pena, se merece, é a população. Então, eu estou trazendo essa live justamente para isso. Porque tem muita gente que mora em Valparaíso, é cidadão valparaízense, mas que vem para a cidade só para dormir, que não trabalha aqui. E só vai encontrar a realidade quando o seu carro cai no buraco, a sua rua está escura, o filho não tem aula por algumas razões, quando ele precisa da rede pública de saúde e não é atendido a tempo, quando infelizmente é assaltado, né, e não tem aí um acompanhamento, sim, embora a gente saiba que a segurança pública é responsabilidade do Estado, né, mas o poder municipal ele contribui fortalecendo as ações da segurança pública para que se faça um trabalho mais coercitivo, mais pontual para evitar determinado tipo de situações com o cidadão. Principalmente o trabalhador que muitas vezes é assaltado aí indo para o seu trabalho. Então tudo isso é você, morador de Valparaíso, que tem que mensurar. Né? É você, cidadão de Valparaíso, que tem que mensurar se realmente vale a pena você continuar elegendo o clã. Porque assim, eu fui eleito, fui reeleito, agora eu vou eleger o meu sucessor. Daqui mais 4 anos, o meu sucessor vai ser reeleito e depois eu volto para, de novo, ou mais alguém da família.
Infelizmente, essa é a forma de fazer política nesse país, o que eu acho totalmente errado. Tá? Ninguém precisa perpetuar no poder. Eu acho que essa democracia que se fala tanto deveria a cada 4 anos se renovar por completo. Câmaras federais, câmaras estaduais, câmaras municipais, prefeituras e governadores, enfim. Você sabe por quê? Porque se a gente tivesse políticas de Estado, aí Estado a gente pega nas 3 esferas. Política no sentido federal, políticas de Estado nos estados da federação e nos municípios. Qualquer pessoa que fosse eleito prefeito, ele ia tocar aquela política que está ali determinada. Não a política, essa política que é feita. Eu sou prefeito hoje, então a política é do prefeito, do meu grupo de interesse, do meu grupo político. E aí, se eu não for eleito, acaba todos os projetos, o outro que vem, não, isso aqui é bom, mas quem criou foi o prefeito que passou. Vamos passar o rodo e vamos fazer outra coisa diferente. Isso não faz com que o país avance. O país anda a passos de tartaruga quando o assunto é gestão. Infelizmente, embora a gente tenha os maiores recursos já à disposição, gasta-se muito nas prefeituras, nos governos, para usar os instrumentos tecnológicos, a formação, mas a gente é travado por essas questões muito ligadas às políticas partidárias. Então, gente, estamos mais uma vez ao vivo no nosso Facebook agora, trazendo o Papo Live. Hoje é 4 de julho, eu sou Francisco Miranda e o tema de hoje é para te fazer provocação mais uma vez. Deixar uma interrogação em você, morador de Valparaíso de Goiás. Você que precisa do serviço de saúde, você que precisa de um serviço, o seu filho na educação. Como é que você tem acompanhado o desenvolvimento da educação em todos os sentidos? Valorização do professor, estrutura da escola, questão da merenda escolar. Está realmente satisfatório? É isso que você precisa ou falta algo mais? A saúde, tem médico nos postos de saúde, os exames a tempo, há um atendimento humanizado mesmo, a infraestrutura, a questão de iluminação, mobilidade urbana, essa infraestrutura de uma forma geral, transporte. Então, avalie tudo isso, né, para que você possa fazer um contrapeso e mensurar. Não, vale a pena haver um sucessor. Do contrário, tem que trocar sim, tem que fazer substituição. Ninguém pode querer ficar o tempo todo governando uma cidade, um grupo só, porque esse grupo termina que ele vai fazer somente aquilo que está na cabeça dele. A gente conversa com muita gente, né? Fala com muitas pessoas que são envolvidas com política, e a gente se preocupa com algumas coisas que acontecem na cidade que não deveria acontecer, ou que deveria acontecer de forma diferente. Mas esse é o modelo de política no nosso país. Eu vou repetir isso, né? É tão bom, eu nunca fui vereador, até tentei 2 vezes, nunca fui prefeito, mas parece que assim, é tão bom que ninguém quer largar o osso, né? Mas o que adianta você querer estar no poder só para fazer, para ter benefícios próprios? Se eu me candidato a prefeito, a vereador, e digo no meu discurso que eu vou trabalhar para o povo, eu preciso realmente trabalhar para o povo. Mas não é o povo que está ali no meu lado, não. É o povo de um modo geral. E, infelizmente, acontece isso. Não é só aqui em Valparaíso. No Brasil todo, se você não faz parte daquele grupo, você pode ser o cara com maior iniciativa na cidade, que tem colaborado para algum aspecto, você fica fora. A maioria dos prefeitos, eles transformam a prefeitura em
uma caixinha que nessa caixinha só entra quem quer. Aí vai para a secretaria do mesmo jeito. As secretarias eles fecham, fazem uma caixinha que ali só entra quem quer. Qualquer outra pessoa que queira contribuir para o desenvolvimento e crescimento do município, se não fizer parte daqueles que estão dentro daquela caixinha, não entra, não é útil. E a gente tem visto isso. Então, diante de todas essas conversas, e nós já estamos chegando aí no meio do ano de 2023, próximo ano já tem eleição, mas a eleição já começou há muito tempo. E hoje aqui em Valparaíso de Goiás, a gente tem muitos nomes, pelo menos é o que a gente já começa a ver, se colocando à disposição para serem o sucessor do atual prefeito. Agora ninguém sabe se vai ter vaga para todo mundo, né? Porque no final só vai ser escolhido um candidato a prefeito e um candidato a vice. Os demais vão compor aí uma chapa para ser vereadores, para já estar indicados nas suas secretarias. É assim que acontece. Agora, nomes tem muitos. Mas aí, como o jornalista da cidade publicou essa semana passada, né, que 2 nomes são os preferidos, ou poderia, abre aspas, ser os preferidos ou os indicados do prefeito para sucedê-lo, a gente achou interessante bater esse papo com você, né? Um deles está na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, que é o Dr. Marcos Vinícius, né? E a outra pessoa está na Secretaria de Educação, que é a senhora Rodilene Nobre. Segundo o jornalista, lá no seu site de notícia, ele menciona que esses 2 nomes são os nomes prováveis que vão estar na chapa majoritária como para suceder aí o atual prefeito Pablo Mossoró. Então, assim, o que você acha disso? Você é morador de Valparaíso. Valparaíso merece um sucessor do atual prefeito? Ele tem realmente atingido o seu grau de satisfação como gestor, com eficiência, para poder, além de ser o primeiro prefeito reeleito na cidade, fazer também um sucessor? Bem, eu não sei qual é a sua opinião, mas se você tiver uma opinião e quiser comentar, fique à vontade. Queria mandar um abraço especial para minha cunhada Leda Santos, lá no estado do Piauí, que está acompanhando também. Tá? Sempre bom ver as pessoas aqui acompanhando o nosso trabalho. Obrigado, gente. E vamos continuar aqui mais um pouco, batendo um papo, ver se chega mais alguém. O papo hoje é um tema de Valparaíso de Goiás, a cidade onde a gente mora. A gente está falando já em sucessão, ano que vem tem eleição. E a pergunta que a gente tem feito nessa live é: Valparaíso precisa, olha só o verbo, precisa de um sucessor do atual prefeito? O que você acha? Tem muita gente que acha que não, que o prefeito atual não tem conseguido ganhar aí o carinho da população como muita gente esperava, porque foi o primeiro prefeito reeleito na cidade, né? Então a gente achava que ia ser assim algo magnífico, e pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais, nos debates políticos, não é bem assim, né? Além das pessoas que são do grupo político, as pessoas que estão em cargos comissionados e que precisam realmente defender a bandeira, né, do prefeito, a gente tem ouvido muita reclamação nas ruas, muito questionamento a respeito da pouca eficiência da gestão em relação a algumas demandas. Então tudo isso faz parte do cenário político da cidade. A gente vai ter aí uma eleição mais uma vez disputada, muito disputada. Talvez a gente tenha aí uma terceira via forte. As pessoas não acreditam apenas que novamente teremos 2 grupos fortes para disputar essa eleição. Um que está ligado ao prefeito Pablo Mossoró e outro que estaria ligado à deputada federal Leda Borges, né? E essas conjunturas políticas vão se contemplando ao longo das conversas. Lá na frente as lideranças começam a escolher
por ideologia, por causa ou por interesses pessoais, qual lado vão estar. Mas hoje, o que a gente gostaria mesmo de saber, de você que está aí, é se nossa cidade, Valparaíso de Goiás, precisa de um sucessor do atual prefeito, o senhor Pablo Mossoró. Beleza, gente? Vamos continuar por aqui, esperando mais alguém chegar aqui na nossa live. A minha amiga Deusilene deu um oi por aqui. Obrigado, Deusa. E, gente, tô vendo aqui, meu amigo Trasíbulo Pacheco fez um comentário aqui. Grande Trasíbulo, locutor, um cara potência aí na comunicação. Com certeza, meu amigo Francisco, um abraço para você, Trasíbulo. Parece aí pra gente tomar um suco de laranja. Como é que estão as coisas aí, meu amigo? Mas enfim, gente, a gente trouxe aqui essa live mais uma vez, a live dessa semana, falando de um tema muito legal. Vou reiterar aqui para você que está chegando agora o que nos motivou a fazer essa live com esse tema. E você que está ao vivo aí, gente, vai dando aquela curtidazinha aí para fortalecer o nosso trabalho. Foi o vídeo que está nas redes sociais da entrevista do prefeito recente, depois da matéria do Fred Linhares, né? Onde ele diz que o setor de chacras, o complexo Anhanguera, né, tá do jeito que tá, em relação, ele culpou as gestões anteriores, né? Que o setor de chácara é aquilo tudo, essa coisa que foi mostrada lá, esse abandono, é responsabilidade das gestões anteriores. Tá? E a gente ficou se questionando, poxa, mas se realmente é culpa das gestões passadas, ele já vai para o segundo mandato, né? Já vai para o segundo mandato. Já deveria ter dado uma resposta para a população a respeito daquilo lá. A gente sabe que tem uma obra iniciada, mas pelo que a matéria mostrou, está parada, né? Começou, parou. Né? Tinha um PAC lá de 116 milhões, e esse PAC é do governo do PT, ainda é saldo do governo PT antes do impeachment da Dilma. Olha só o tempo que está. Então esse PAC ele foi conquistado, construído realmente em gestões passadas, agora não foi executado. E a gente não sabe se perdeu recurso, como é que está isso, porque a população não consegue ter essas informações. São informações muito trocadas, uma hora uma pessoa fala uma coisa, outra hora outra pessoa fala outra. O que a gente sabe é que o setor de chacras em Anhanguera continua do mesmo jeito. Agora com muito mais condomínio, com muito mais pessoas e com muito mais demandas. Né? Haja visto esse ano, como é comum em períodos de chuva, aquelas tragédias que acontece lá e que não se resolve há tanto tempo. E aí o prefeito no vídeo ele menciona que o problema lá está relacionado às gestões passadas, né? Então isso nos chamou a atenção. Se alguém quer fazer o sucessor e está ainda botando culpa, né, na ausência de políticas públicas efetivas para a cidade em gestões passadas, realmente a gente tem que se questionar se Valparaíso merece um sucessor nesse caso. E o outro fato que nos trouxe a fazer essa live com esse tema foi a matéria de um jornalista da cidade que escreveu no seu site de notícia que o prefeito já cogita, né, e já aponta na matéria do jornalista que os possíveis candidatos à sucessão do atual prefeito seria o secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento e a secretária de Educação. Né? Ninguém sabe quem será o cabeça de chapa, nem quem será o prefeito e quem será o vice. Mas, especulações à parte, isso faz parte da política, o que a gente sabe é que haverá, sim, candidatos à sucessão do prefeito. Ele não vai querer abrir mão, né, de eleger o seu sucessor. Afinal de contas, ser prefeito deve ser bom demais, que ninguém quer largar. Assim como ser vereador deve ser bom demais, que ninguém quer deixar a cadeira da Câmara. Né? Inclusive os 13 que estão aí deverão lutar
com unhas e dentes para não perder os seus mandatos, né? E eu, como um bom cidadão que não acho legal esse negócio de reeleição, vou fazer aqui as minhas campanhas para que se renove essa Câmara de Vereadores, com certeza. Até porque a gente tem visto aí uma ausência muito grande dos parlamentares quando se diz respeito a atender as demandas do município. Eu vou falar por mim mesmo. Há umas 3 semanas atrás eu saí da minha casa às 4h30 da manhã para marcar um exame hemograma completo. Os exames mais comuns e mais corriqueiros e simples que o brasileiro precisa fazer. E eu saí da minha casa às 4h30 da manhã, peguei uma fila, já tinha mais ou menos umas 40 pessoas na minha frente. E eu fiquei ali até 7 horas da manhã esperando a senha e depois ser chamado lá no atendimento para marcar o exame. E eu saí de lá 11 horas da manhã, mais ou menos 10 para as 11, quando eu saí de lá, a minha ficha e aí com o encaminhamento para fazer esse hemograma em um laboratório. Há necessidade das pessoas saírem 4 horas da manhã, 5, 6 horas para marcar um exame? Lembrando que lá tinha senhores, senhoras de 60, 70 anos, né? E nesse período de frio, nossa, é muito maltratado, é maltratar demais a população. Já era possível, por exemplo, quando você saísse do posto de saúde, isso foi cogitado lá na fila por algumas pessoas, podia, quando a gente consultar com o médico e o médico passasse o exame, ali mesmo já fizesse a regulação e encaminhasse para o laboratório. Evitaria das pessoas sair 4 horas da manhã pegando frio, correndo risco de ser assaltado. Nem todo mundo tem carro para ir protegido. Muita gente vai a pé, vai de bicicleta, né, porque só marca na Secretaria de Saúde, do lado da Secretaria de Saúde, que fica no Parque Rio Branco, próximo da Câmara de Vereadores. Agora você imagina quem mora na Vila Guaíra. Você imagina quem mora no Esplanada 5. Você imagina quem mora no Esplanada 1. Pacaembu, Pacaembuzinha, Araruama. Como é que faz? Então assim, esse questionamento foi feito pelos moradores lá. Então essas coisas que acontecem na cidade é para a gente pensar mesmo se realmente vale a pena a gente reeleger um vereador, se vale a pena a gente reeleger um prefeito, se vale a pena a gente eleger um sucessor de um prefeito. Entendeu? A live é para isso, para esclarecer esse ponto que eu acho um ponto muito importante para a nossa população. Não é para dizer que eu não gosto do prefeito, que eu vou xingá-lo, que eu vou desrespeitá-lo. De forma nenhuma. Nós estamos tratando aqui de políticas públicas para uma população de quase 200 mil habitantes. Então a gente não pode ser mais irresponsável a ponto de achar que a solução é reeleição, que a solução é sucessão. Não, a gente precisa pensar em formas diferentes de eleger os nossos parlamentares, os nossos representantes. Muita gente boa que poderia fazer uma política diferente fica de fora, porque não está inserido dentro desse grupo que quer comandar a prefeitura ou a Câmara de Vereadores. Então é a população que tem que dar uma resposta. É a população que tem que entender qual é o seu papel para que se construa uma cidade melhor, para que a gente tenha serviços realmente o mais próximo do equilíbrio possível. Porque a gente sabe, a gente não vai ser mentiroso, demagogo, que a gente consegue ter uma excelência no atendimento, uma excelência na prestação de serviço. Não vai ter nunca nesse país. Mas a gente consegue chegar mais próximo desse equilíbrio possível, né? Quando a gente elege bons prefeitos, bons vereadores, quando o prefeito tem a preocupação de colocar nas suas pastas pessoas competentes, pessoas sem vaidade, né? E que possam dialogar com a comunidade, independente da sua opinião política, partidária, da sua classe social, da sua opção religiosa, sexual, enfim, né? É preciso que haja esse pensamento realmente de humanização para que a gente possa construir cidades
mais bem conceituadas, serviços públicos mais eficiente, efetivo e eficaz para a população. Bem, gente, estamos chegando já ao final da nossa live. Mais uma vez a gente ficou aqui acompanhado da minha digníssima esposa. Algumas pessoas entraram, mas não ficaram, isso faz parte. A gente assiste o que a gente acha que é bom para nós, a gente acompanha aquilo que a gente acha que é interessante. Mas uma coisa eu falo para você, sem medo de ser julgado, sabe? Enquanto a gente não entender que a gente precisa participar das decisões políticas da nossa cidade, a gente vai continuar elegendo políticos corruptos, políticos que não têm compromisso com a população. A gente vai continuar elegendo políticos que só pensam nos seus interesses pessoais, que vão fazer um discurso honroso, né, cheio de propostas maravilhosas, e quando assumem, vão simplesmente cuidar dos seus. Vão simplesmente cuidar dos seus interesses pessoais e fazer paliativo, que é o que eles fazem o tempo todo. Paliativo. Você sabe o que é paliativo? Vou dar um exemplo aqui. Paliativo, tipo assim, você está com tosse, né? Você está tossindo muito. Aí o que você faz? Você vai lá e compra um remédio, um xarope. O xarope, ele vai aliviar a tua tosse, mas ele não vai curar o problema que está lá dentro. Então ele serve só para aliviar ali a tosse. Mas se você tiver, por exemplo, com uma pneumonia, né, o xarope ele não vai curar a tua pneumonia. Ele só vai aliviar a tua tosse. Então paliativos são isso. É um tapa-buraco que não resolve o problema, né, do asfalto sorrisal, né, que nas primeiras chuvas vai embora. Entendeu? São essas coisas que a gente, como cidadão, precisa entender. Que enquanto a gente não decidir participar, a gente vai continuar deixando os nossos representantes na sua zona de conforto e bem à vontade. Beleza, gente? Era isso. Quem ficou comigo, muito obrigado. Um grande abraço aí mais uma vez para minha esposa Célia, para o meu amigo Trasíbulo, a minha cunhada Leda. Quem mais entrou aqui? Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. O meu Vileuda Severo, lá do Ceará, José Vitor, o Janes Almeida, que é o Barroso, lá em Parnaíba. Obrigado, gente, por ficarem comigo nesse momento. E vou me encerrando por aqui. Espero que você tenha compreendido a interrogação que eu quis deixar na sua mente. A gente precisa fortalecer o nosso processo político. Enquanto a gente não se politizar, a gente vai continuar sendo governado por aquelas pessoas que realmente não têm interesse em cuidar bem da nossa cidade. Tá bom? E reeleição, sucessão, não é o melhor remédio para trazer bons resultados para nós, cidadão. Pense nisso. Avalie se o prefeito está fazendo realmente uma boa gestão. Legal, realmente está atendendo. Não o meu interesse pessoal, mas o interesse coletivo. Quando eu acho que o prefeito é bom só porque ele me deu emprego, porque ele atende as minhas necessidades como amigo, cara, você está fazendo mal, causando um mal terrível. E eu, como um bom cristão, eu digo muito isso para as pessoas. Cristão que é cristão, pensa no irmão. Né? Então, se você é realmente cristão, não se omita diante desses casos. A omissão é um grande pecado. Para quem é católico sabe disso. E também deveria ser um crime. Porque quando a gente se omite de participar das decisões políticas da nossa cidade, a gente é lesado todo dia por aquelas pessoas que não têm compromisso em administrar bem o recurso que é nosso. Porque eles estão ali administrando o recurso nosso, o nosso dinheiro. Nada mais do que isso. Nada que tem ali é deles, é nosso. Eles só estão ali, nós colocamos eles ali para administrar e administrar bem. Dá para nós o retorno positivo do nosso voto a eles. E se eles são bons, prestam bom serviço, são eficientes, eu concordo que sejam reeleitos, que façam sucessores, mesmo eu sendo contra reeleição e sucessão. E se não, passa o rodo, troca um, bota o outro, e assim é a democracia. Uma hora a gente acerta, mas a gente só acerta se a gente trocar.
A gente continuar trocando. Se a gente deixar os mesmos, a gente não vai conseguir avançar. Como diz aí, eu não sei de quem é essa frase, mas é de um grande famoso aí, deixa eu ver. Não sei se é Einstein, mas ele fala que como é que se você quer fazer algo diferente, mudar a sua vida, você precisa ter resultado diferente, você precisa parar de fazer a mesma coisa, né? Se você quer alcançar bons resultados, fazer algo magnífico na sua vida, você precisa fazer algo diferente. Então é isso que a gente precisa fazer. E renovando, uma hora a gente acerta. Beleza, gente? Obrigado, fique com Deus e até a próxima live.